pessoal, bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre o uso do volume. Tem muita gente que fala assim, você não usa volume nas suas operações, você não procura usar um volume para mostrar para gente. Bom, durante muito tempo eu dei aula e fui tutor, professor da matéria Metodologia do Trabalho Acadêmico, onde a gente buscava o quê? Nessa ideia de trabalho de conclusão de curso. A gente sempre busca a causa. Sempre a causa. Nunca o efeito. Então, quando você vai estudar algo, você nunca busca o efeito, e sim a causa. O efeito você esquece. Agora a causa você tem que saber o porquê. Isso tem a ver com princípio. Então por que você busca a causa? Porque tem a ver com princípio. Toda a linha de raciocínio é dessa forma. Então, para que eu uso o volume? Se eu fosse usar o volume, para saber a causa do movimento e nunca para saber o efeito do movimento. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas para ficar mais claro, por exemplo, um volume de alta. Se o volume ele está crescendo, significa o quê? Que está entrando compradores na operação. Qual é a causa disso? Qual é a causa do movimento? A causa é que tem compradores entrando cada vez mais. Ótimo. Mas qual é o princípio que eu tenho nisso? Simples. Por que eu utilizo o volume às vezes? Para entender qual é o momento de exaustão dos compradores para uma possível reversão no momento de decisão. Então eu uso o volume para entender se o movimento ele está exaurido, está numa exaustão ou não. Eu utilizo desse jeito. Por quê? Porque eu tento ver a causa. Por exemplo, olha aqui esse movimento de queda. Está crescendo, não está? E o que acontece com o volume de queda? Está crescendo. Então, se ele está crescendo, se ele está aumentando e o movimento já passou um fundo e está vindo em direção a outro fundo, e eu continuar seguindo esse movimento, a tendência do volume é fazer o quê? Ele vai aumentar, porque quando ele chegar até aqui, ele vai estar no momento de reversão, porque o volume vai estar exaurido. Conseguiram entender? Olha esse movimento aqui, ó. Olha esse movimento aqui de alta. Movimento do candle de alta, movimento exaurido. Com certeza aqui nesse local ele achou um topo ou um fundo lá no passado. O que aconteceu? Despencou o movimento. Então é para isso que eu uso o volume. Então tem muita gente que usa o volume de forma errada. Usa o volume, não sei para que, nem ele sabe para que ele usa o volume. Olha isso aqui. E não é todos os momentos que eu uso o volume. É para um momento ou tomada de decisão quando o movimento é exaurido. Olha aqui. Então eu sempre tenho que ver a causa, não o efeito do movimento. Olha essa questão aqui, ó, de baixo. Para eu saber se ele está chegando no final. Movimento caindo. Volume de queda subindo. Se cada vez mais na operação está entrando vendedor, eu estou próximo da reversão ou estou próximo da continuidade?
Quanto mais gente está vendendo, eu estou próximo da venda ou da compra? É claro que é da compra. Essas são as armadilhas que todo mundo cai todo dia nos gráficos. Os players vêm lá, os camaradas vêm lá e manda o preço para baixo, manda o preço para baixo, manda o preço para baixo. E aí todo mundo vai vendendo, todo mundo vai vendendo. Aí chega aqui e fala assim, nossa, olha só quanto caiu, vai cair mais. Aí a pessoa vem e vende aqui também. Aí o que acontece? Bum! O preço estoura para cima. Por quê? Isso aqui é uma armadilha que acontece todo dia. Quem acompanha trading com plataformas, por exemplo, do Profit, entre outros, que mostra a negociação momento a momento, hora a hora no broker, vê lá um monte de ordem lançada aleatoriamente com valores excessivos, mostrando assim, olha, chegar ali vai ter uma venda, chegar naquele patamar vai ter uma venda. Isso é tudo de especulação. Eles vão lançando ordem, vão colocando ordem num patamar para a pessoa chegar lá e achar que dali diante o mercado vai despencar, mas o mercado não vai despencar. É só uma armadilha. E como que eu sei disso? É só seguir o volume. Colocar uma ordem em posição não significa que vai ter aquela ordem. Ele pode colocar aquela ordem numa posição e num determinado momento sacar aquela ordem de lá e a ordem não computar. E aí que muitos caem. Olha isso aqui. Para vocês verem que eu não tô falando asneira. Olha isso aqui. Olha esse volume. E o que aconteceu? Reverteu. Ah, mas por que não continuou vendendo? Por que o povo não continuou vendendo se deu uma porrada dessa para baixo? Porque essa é a ideia. Essa é a ideia. O pessoal continua vendendo e o grande player vai lá e vira a mão e engole todo mundo. O tubarão vai lá e pega todo mundo. Então, o volume aumentou, se prepara que vem reversão. Volume aumentou, se prepara que vem reversão. Não sou eu que estou falando isso, são os gráficos. Eu estou aqui no gráfico AudiCAD, que muita gente utiliza. Conseguiram compreender o que eu quis dizer com isso? Eu espero que sim. Mais perguntas nas próximas aulas eu posso responder para vocês. Quem tiver dúvida, deixa aí sua dúvida, deixa aí seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos na próxima aula, no próximo trade, tá bom? Forte abraço, até mais!